Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, vamos aqui cumprir o que prometemos ontem no nosso story. Falamos que comentaríamos sobre a utilização aí dos marca-textos. Então, sempre quando eu posto uma foto de um livro meu que está marcado ali, né? Meus livros são todos marcados, se você reparar aqui, ó, meu livro todo marcado. Então, as pessoas às vezes perguntam, tem pessoa que pergunta, Marcelo, qual o critério que você utiliza com os marcadores de texto? Você marca, é aleatório? É marcar por marcar? É lógico que não é marcar por marcar, né, meus amigos? Não é marcar por marcar. Se você marca por marcar, alguma coisa de errado você está fazendo. Precisa haver uma lógica na utilização desses negocinhos aqui, tá? Nesse marca-texto. Tem que ter uma lógica. A lógica que eu vou passar aqui não é a lógica que você necessariamente deve seguir. Cada um cria uma lógica para si. Eu vou mostrar para você aqui qual é a lógica que eu utilizo, porque essa lógica me facilita quando eu preciso fazer os meus resumos, quando eu preciso fazer a minha revisão, quando eu preciso buscar um posicionamento do autor, quando eu preciso saber o que o STF pensa dentro de um livro que eu li. Então, o que acontece? Por exemplo, essa cor aqui, que é parece um laranja, não sei que cor é essa aqui não. Se você souber, ajuda aí nos comentários. Aqui, ó, a cor da minha camisa, beleza? Então parece um laranja aqui para mim, né? Então essa cor aqui eu utilizo para marcar o posicionamento do autor, tá vendo? Do autor. Aqui o verde eu utilizo para marcar o que o STJ pensa sobre aquele assunto que eu li. E a amarela, o que o STF pensa. E as outras cores, Marcelo? Bom, as outras cores eu deixo aqui, ó, aleatório, tá? Por que eu deixo aleatório? Porque tanto faz, né? Vai depender da ordem de leitura que eu estiver fazendo. Então, geralmente, eu entro num tópico, por exemplo, se eu estiver lendo uma coisa importante dentro de um tópico e começo marcando com essa cor azul e, de repente, eu mudo para outra cor aqui, ó, é sinal de que ali tem uma exceção. Há uma exceção àquela regra inicial que eu comecei com essa cor. Ou então, quando eu trabalho com posicionamentos doutrinários divergentes, né? Uma posição tal, outra posição tal. Às vezes no direito você encontra até mais de 4 posições em determinado assunto. Então haja cores, né? Haja cores para estudar direito. Mas o que é mais importante para mim são essas 3 cores aqui que eu te falei: autor, né? STF e STJ. Por quê? Porque para cada livro eu vou saber, por exemplo, o que o maçom pensa sobre determinado ponto. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui, a gente vai trabalhar um assunto, eu não vou comentar aqui só dica de marca-texto e vou sair não, né, galera? Eu vou comentar aqui, vou trazer um estudo técnico aqui, um estudo de um ponto importante para a gente acrescentar no seu conhecimento. Mas se eu precisar saber, por exemplo, esse tópico que eu escolhi hoje, essa problemática sobre o crime do 213, crime de estupro, se eu quiser saber o que o maçom pensa sobre esse ponto que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, quando o agente pratica contra uma única vítima, pratica a conjunção carnal e também um ato libidinoso, eu quero saber o que ele pensa sobre esse ponto, eu vou no tópico que ele trata esse ponto e procuro a cor referente a esse ponto, tá? Então procura a cor. Aqui, se a gente pegar aqui o tópico que a gente está trabalhando, tá na página Código Penal, tá? Código Penal aqui, a obra dele é Código Penal parte especial, volume 3, 2020 já, tá? Com as atualizações. Muito boas. As obras de Kleber Masson tão excelentes, tá? Então, se eu quiser saber o que o maçom pensa, eu vou lá, ó, no posicionamento dele, ele já começa aqui na página 13. Não, página 15, desculpa. Ele faz uma análise crítica aí, tá na página 15, tá vendo marcado ali em cima? Então, é o posicionamento dele. Aqui, ó, você tem aqui, ó, posicionamento, ó, verde lá, ó, STJ, e amarelo, STF, beleza? Então, isso facilita na sua memorização, né? Então, o que você precisa saber no direito, né? Sempre. Doutrina, posicionamento doutrinário, posicionamento jurisprudencial, além da letra seca da lei, né? A letra seca da lei é dever de casa, não tem jeito, tem que saber. Agora, o que é doutrina, Marcelo? Bom, doutrina são o que os autores renomados falam sobre determinado ponto. Não é qualquer um que vai falar alguma coisa e vai virar doutrina, né? Não é o que o Marcelo escreveu, é o que o Masson escreveu, é o que o Kleber Masson escreveu, é o que o Rogério Sanches escreveu, é o que o Nutt escreveu, é o que o Rogério Grego escreveu, é o que o Nelson Gria escreveu, então e por aí vai, beleza? Isso é doutrina. Agora, jurisprudência, que importa para nós aqui, concurseiros,
principalmente aqui, tá? É a jurisprudência trazida aí, são os entendimentos do STJ e do STF sobre determinado ponto. A jurisprudência é a decisão reiterada sobre determinado assunto, tá? Então você vai buscar as súmulas do STJ, as súmulas do STF, as súmulas vinculantes, que só podem ser do STF, e os informativos, os acórdãos, né? Então é muito importante você saber isso. Então, isso é muito importante, essas decisões jurisprudenciais e esses posicionamentos doutrinários são fundamentais para nós tarados concurseiros. Falando em tarados concurseiros, vamos ao nosso tema, que hoje eu vou separar aqui para exemplificar para vocês, tá difícil o português hoje, hein? Tá difícil. Para exemplificar para vocês como eu utilizo o marca-texto dentro do estudo, tá? Então vamos lá. O contexto fático, vamos trazer essa problemática aqui, está no livro do Kleber Masson, tá? Então estou trazendo para vocês como eu faço para poder marcar lá com os meus marca-texto. Vamos lá, o contexto fático é o quê? Um agente, né, dentro do mesmo contexto fático, contra a mesma vítima, ele, mediante violência ou grave ameaça a essa vítima, constrangeu ela a praticar, e praticou com ela conjunção carnal. O que é conjunção carnal, Marcelo? É a penetração do órgão masculino no órgão feminino. Conjunção carnal, e também praticou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Nosso exemplo aqui seria ali o oral, né? O oral, você entendeu? Então, diante desse caso hipotético, dessa situação fática, a pergunta é: temos unidade ou pluralidade de crimes? Agora, antes de explicar essa questão, permita-me situá-los nesse contexto problemático, tá? Trazido pela essa problemática. A gente vai precisar fazer uma leitura histórica, pelo menos não tão aprofundada, mas até antes da publicação da Lei 12.015, que trouxe atualização. Antigamente, antes da Lei 2015, da Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos o crime de estupro e o crime de atentado violento a pudor. Esses dois crimes estavam inseridos dentro de um título chamado dos crimes contra os costumes. Com a Lei 12.015 de 2009, houve uma alteração, até mesmo no título desse crime, né? O título passou a ser dos crimes contra a liberdade sexual e o capítulo dos crimes contra o título dos crimes contra a dignidade sexual, tendo como capítulo dos crimes contra a liberdade sexual. Ou seja, hoje nós somos livres, né? Pela leitura literal ali, nós somos livres para fazermos o que quisermos com os nossos corpícios, beleza? Então aqui, vamos lá. Galera, antes dessa Lei 12.015, nós tínhamos dois crimes, o 213, que era o estupro, e o 214, que era o atentado violento ao pudor. No estupro, 213, tratava-se de um crime bipróprio. Por que bipróprio? Porque você precisava ter no polo ativo um homem e no polo passivo uma mulher, e a conduta era constranger a mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, ou seja, só haveria estupro se houvesse a penetração do órgão masculino no órgão feminino, né? Porque era literal, constranger a mulher à conjunção carnal, ponto, tá? Marcelo, e se não houvesse conjunção carnal, se houvesse outro ato, se fosse constranger a mulher e a praticar outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, se fosse o sexo oral, por exemplo, aí você migrava para o artigo 214, porque lá no artigo 214, no crime de atentado violento ao pudor, a conduta criminosa era constranger alguém, agora não mais mulher, qualquer pessoa, né? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então você tinha dois crimes distintos. O que a Lei 12.015 de 2009 fez, galera? Ela revogou o 214 e migrou a conduta que estava no 214 para o 213 e atualizou a redação do 213. Ela tirou aquela condição de crime bipróprio, né? Que você tinha de um lado o homem e do outro lado a mulher. Agora, tanto faz se é homem, agora um homem pode praticar esse crime contra outro homem, contra outra mulher, contra a mulher, ou a mulher também pode praticar contra outra mulher, ou também a mulher pode praticar o crime de estupro contra o homem, tá? Agora todo mundo pode tudo, mas você não vai fazer isso, porque já vou deixar aqui de antemão o meu repúdio a essa conduta asquerosa, tá? Asquerosa, eu acho uma das condutas mais repugnantes que tem aí no nosso direito aí, um dos crimes mais repugnantes, tá?
Deus me perdoe, mas tem casos que eu sou adepto até aí da pena de morte nos casos desses, cara. Que é muito absurdo um ser humano fazer isso com outro. Então vamos lá. Hoje a redação trazida pela Lei 12.015 de 2009 é a seguinte, está lá no artigo 213 do seu Código Penal. Abra e leia aí. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar outro, ou permitir que se pratique outro ato libidinoso. Então, tá vendo? Você juntou o antigo 214 ao 213 e ajustou a redação. Agora aqui, eu sei que esse tema ele já está bem batido, tá, galera? É um tema bem batido, mas eu não posso me refutar, não posso deixar de falar sobre o princípio da continuidade normativa ou o princípio da continuidade típico-normativa. Por quê? Quando a gente fala que a Lei 12.015 de 2009 revogou o artigo 214, o antigo 214 do Código Penal, nós não podemos entender isso como abolição do crime, abolício crimes, né, que se fala. Não se trata de abolício crimes. Por quê? Porque a revogação aqui ela foi meramente formal. Ou seja, quando você fala em abolição do crime, você tem que ter a revogação formal e também material, tá? No caso do artigo 214, houve a revogação formal, que é a descrição, né? Não tem mais o crime descrito formalmente na norma, o crime de atentado violento ao pudor. Ele foi formalmente revogado, mas a conduta que estava lá, ela continuou, a norma típica continuou dentro do artigo 213. Então houve o princípio da continuidade normativa típica, porque a revogação foi formal, mas não houve revogação material, né? A matéria, o conteúdo continua sendo recriminado pelo Estado, continua tendo aquela conduta, continua sendo incriminada pelo Estado, portanto, aquele que pratica aquela conduta responde pelo crime do 213 agora, tá? Então continua havendo tutela penal para aquela conduta criminosa que estava prevista no 214, ela só migrou para o 213, né? Não houve abolição do crime, mas sim continuidade normativo típica, né? Ou continuidade típico-normativa, ou princípio da continuidade normativa. Então, superamos essa parte, por quê? Nesse ponto que estava ali, já era pacífico na doutrina, porque antigamente, antes da Lei 12.015, nós tínhamos dois crimes, não é? Então, aquele que praticava, que constrangia uma pessoa mediante violência ou grave ameaça, constrangia a mulher, por exemplo, constrangia a mulher mediante violência ou grave ameaça e praticava com ela, contra a vontade dela, a conjunção carnal e também a prática de outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, essa pessoa, esse agente criminoso asqueroso, ele respondia pelo crime do 213 em concurso material com o crime do 214, ou seja, ele respondia por dois crimes: estupro e atentado violento ao pudor. E o posicionamento do STF era nesse sentido, que nesse caso havia concurso material e não se admitia o instituto da continuidade delitiva, que está previsto lá no artigo 71 do Código Penal. O que é continuidade delitiva, Marcelo? A continuidade delitiva é quando o agente, mediante uma ou mais ação ou omissão, né, ele pratica dois ou mais crimes. Só que são crimes da mesma espécie, pelas mesmas condições de tempo, de lugar, de execução, né? São semelhantes. Então, por ele estar em continuidade delitiva, ele pratica um e os subsequentes em continuidade delitiva, ele vai fazer com que o direito penal é muito bonzinho para ele. O que o direito penal vai fazer? Vai pegar a pena, uma das penas, se todas as penas dos crimes forem iguais, ele vai pegar somente uma e vai aumentar de um sexto a 2/3. Se os crimes tiverem penas diferentes, ele vai pegar, o juiz vai pegar a pena mais grave e vai acrescentar um aumento de pena de 1/6, né? Vai aumentar de 1/6 a 2/3. Ou seja, ele não vai somar todos os crimes, né? Ele praticou o crime A, em continuidade ele praticou B, C, D, ele vai pegar só o A, vamos dizer que o A é a pena mais grave, vai pegar o A, ou então todos têm a mesma pena, ele vai pegar lá o A e vai acrescentar a pena, vai aumentar a pena de 1/6 até 2/3, né? Ele não vai pegar o A, o B, o C e o D e vai somar tudo, não. Isso é continuidade delitiva. Se houver continuidade delitiva, vai acontecer isso, tá? Então, esse era o entendimento. Se o agente praticasse
a conjunção carnal, constrangesse mediante violência ou grave ameaça a vítima mulher, praticasse com ela conjunção carnal e outro ato libidinoso, o agente respondia pelos dois crimes, 213 e 214, em concurso material. Não se admitindo, porque o STF entendia que não se tratava de crimes de mesma espécie, não se admitia aí ao aplicar o critério do artigo 71 do Código Penal da continuidade delitiva. Bom, agora vocês já estão contextualizados, porque nós já falamos como era antes e agora você já sabe que a conduta não existe mais não existe mais o crime formal lá, né? O crime do atentado violento ao pudor. Aquela conduta está dentro do 213 agora, né? Então nós só temos um tipo penal. Dentro desse tipo penal, ele abrange tanto a conjunção carnal quanto o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então agora vamos lá. Vou retomar a pergunta, tá? Nós temos o contexto fático. O agente constrangiu a vítima mediante violência ou grave ameaça, praticou contra a vontade dela conjunção carnal e também praticou o outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A pergunta é: temos unidade ou pluralidade de crimes, tá? Unidade ou pluralidade de crimes. Agora nós estamos sobre o viés da Lei 12.015 de 2009, a atualização trazida por essa lei, tá? Bom, dentro desse caso, Masson traz, na obra do Masson aí, tá? Ele traz duas posições, né? A primeira posição, tá vendo? Agora a gente vai lançar a mão do nosso marca-texto. Perceba que a primeira posição aqui, ó, tá marcada em azul e a segunda posição tá marcada em roxo ou lilás, como você preferir e como você enxergar aí, beleza? Agora perceba que dentro da corrente da primeira posição, da primeira corrente, nós temos o apoio trazido pelo STF e pelo STJ. Então temos a primeira corrente que tem o entendimento apoiado pelo STF e também pelo STJ, que pensam da mesma forma. Ou seja, trata-se de crime único. O artigo 213 é um tipo misto alternativo. E essa conclusão ela é baseada em uma interpretação literal do artigo 213, trazido pela Lei 12.015 de 2009. Agora, a segunda corrente, que eu sou muito fã dessa corrente, eu gosto dela, porque eu gosto de tratamento mais rigoroso, né, cara? Eu gosto de tratamento, principalmente numa situação dessa. A segunda corrente fala o seguinte: há concurso de crimes, pois o artigo 213 constitui-se em tipo misto cumulativo. Marcelo, eu tô confuso, eu não sei o que é misto alternativo e misto cumulativo. Bom, galera, o tipo misto alternativo, ele é aquele tipo que traz mais de um núcleo. O núcleo do tipo é o verbo. Você vai lá no artigo 33 da Lei 11.346 de 2006, que é a Lei de Drogas, vai no artigo 33 e você vai ver que esse crime de tráfico de drogas, ele prevê uma série de verbos. Esses verbos são núcleos do tipo. Então você tem lá vender, trazer consigo, adquirir, ocultar, transportar, tem uma série de verbos. Então vou te dar um exemplo. Eu quero adquirir 100 gramas de cocaína para revender. No momento que eu adquiro, dentro do contexto fático, eu adquiri a droga e depois revendi. Olha só, eu pratiquei dois núcleos do tipo previsto lá no artigo 33 da Lei de Drogas. Adquiri, já consumou o crime de tráfico. Mas depois eu vendi. Então, se nesse contexto fático que eu adquiri e depois vendi, eu cometi dois crimes de tráfico ou cometi somente um? Somente um, né, galera? Porque trata-se de crime misto alternativo. Ou seja, ele tem vários núcleos do tipo, mas ele se consuma em apenas um, independentemente se eu pratiquei mais de um núcleo. Ele vai configurar somente um crime. Se fosse misto cumulativo, o fato de eu vender configurava um crime de tráfico e o fato de eu adquirir configurava outro crime, cumulava, né? Então, simples entendimento do que é crime misto alternativo e misto cumulativo. Então, essa segunda corrente fala que o crime previsto no artigo 213, o crime de estupro, é crime misto cumulativo, ou seja, é um tipo penal e dentro desse único tipo penal temos duas condutas criminosas, temos dois crimes diversos, tá? Então temos dentro dele dois crimes. E essa interpretação ela é baseada em quê? Ela é baseada no princípio da proporcionalidade e da isonomia, além de ter uma carga histórica, né? Uma carga de interpretação histórica. Vamos lá. Proporcionalidade e isonomia por quê? Porque não é proporcional, não é isonômico você dá um tratamento diferenciado para aquele que praticou o estupro mediante a conjunção carnal,
dá a mesma pena para ele, né, o mesmo critério de aplicação de pena que você vai dar para aquele que praticou a conjunção carnal e também o coito anal, por exemplo, outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então seria desproporcional, não seria isonômico, beleza? E a carga histórica é porque a lei, o surgimento da Lei 12.015 de 2009, ela veio para tratar com mais rigor esse tipo de conduta nojenta, tá? Então ela veio para tornar um tratamento mais rigoroso para aqueles que cometem esse crime. Então, quando você pega uma forma que era aplicada antes, você aplicava o concurso material, lembra? Então, aquele que constrangia a vítima, mediante violência ou grave ameaça, praticava com essa vítima mulher, conjunção carnal e outro ato libidinoso, ele respondia por 2 crimes. Não tem lógica você criar uma lei mais severa e tratar de forma mais leniente, mais benéfica, porque agora o cara só responde por um único crime, beleza? Então, só que, veja bem, agora a gente entra aqui rapidamente no posicionamento. O vídeo está muito grande, né, galera? Mas é importante a gente tratar com detalhes, né? O posicionamento de maçom, ele não fica claro dentro da obra. Se você ler lá, você vai ver que ele não se posiciona de forma clara. Na realidade, ele faz uma crítica à forma que a doutrina e a jurisprudência se posiciona diante do crime do 213. Ele fala, olha só, vocês estão pecando em elementares básicas do direito penal, né? Vocês estão confundindo um crime simples com um crime misto. O crime simples é aquele que tem um núcleo só. Por exemplo, vai lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, só tem um verbo, matar. Então esse crime, ele é simples. Já o crime do 213 não pode ser visto, na visão do maçom, não pode ser visto como um crime misto. Por quê? Porque somente há um núcleo do tipo, que é o núcleo constranger. E esse núcleo, esse verbo constranger, ele se liga a 2 atos, que você constrange para praticar conjunção carnal, você constrange para praticar outro ato libidinoso. Então você só tem um núcleo, só pode ser esse crime aí um crime simples e não misto, como a doutrina e a jurisprudência trata. Então ele faz essa crítica, mas ele não se posiciona de que lado ele fica. Ele fala somente assim, olha, vocês têm que abandonar essa visão, essa terminologia de crime misto, alternativo ou misto cumulativo e tratar como a discussão sobre a dualidade, tá? Sobre o dualismo do crime de condutas alternativas ou crime de condutas cumulativas. É isso que ele fala. Então ele não se posiciona claramente. Mas eu, no seu lugar, diante de uma prova de concurso, se é que isso vai aparecer na sua prova, você adotar esse critério trazido pela primeira corrente. Trata-se de crime misto alternativo, porque dentro dessa corrente nós temos o apoio do STF e do STJ. Galera, era esse assunto que eu queria trabalhar com vocês. Já gravei esse vídeo hoje, mas deu um problema aqui, ficou um monte de erro de português. Se tiver algum erro aí, me desculpe, mas eu fiz na correria aqui. Não vai ter tempo de ficar ajustando. Dei uma ajustada, regravei o vídeo para ficar melhor para vocês, tá? Então aqui, esse assunto que eu queria trazer, peço que vocês continuem firmes nos estudos, esqueçam essas discussões políticas que estão acontecendo, galera, tá? Nós temos que estar unidos, né? Nesse momento de crise não devemos ficar aí brigando um com o outro, temos que juntar as nossas forças para combater esse mal que está acometendo todo o mundo, né? Todo mundo. Temos que respeitar tanto aqueles que querem o isolamento social, também aqueles que querem buscar o pão de cada dia. Temos que entender que cada um tem uma particularidade, tá? Eu recebi um dia desses aí um texto no WhatsApp e eu achei muito interessante. Ele fala que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade e dentro dessa tempestade há quem está em barcos distintos, né? Quem está em iates, quem está em barcos e quem está em canoas que já estão afundando. Então você tem que compreender aquele pai de família que precisa correr atrás do sustento da sua família. Não podemos recriminar, né? Lógico que temos que ter cautela, temos que nos cuidar, temos que cuidar do próximo, mas temos que respeitar, há muita intolerância hoje em dia, tá? Então se você não pensar exatamente da forma como um pensa, você já tem que ser tolhido. Então temos que parar com isso, temos que nos unir e buscar combater essa pandemia que está nos acometendo, orar muito, pedir a Papai do Céu, que eu tenho certeza que tudo vai se resolver. Tamo junto, um abraço, bons estudos.